RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! Estamos aqui hoje para trazer para vocês mais um episódio. E o tema dele é Comunicação não é adivinhação. E aí a gente vai trazer para vocês vários exemplos, várias situações em que acabam sendo dificultosas no nosso dia a dia, nas nossas relações, para que a gente possa debater e trazer algumas informações que possam agregar também para como a gente pode melhorar a nossa comunicação e evitar interpretações erradas daquilo que a gente quer passar. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre comunicação, a comunicação é interpretação, não adianta. Não adianta você se comunicar muito bem, você ser a pessoa que melhor fala, se comunica, tem os trejeitos, tem as palavras mais lindas, mas se você não conseguir fazer com que o outro interprete do jeito que você tem na sua cabeça, não conseguir criar essa ponte de comunicação, você não vai estar conseguindo se comunicar. Isso é fato. Então, comunicação, ela é interpretação. E aí, para trazer também um pouco de dados, para vocês entenderem o porquê que a gente trouxe o tema de comunicação, por que é importante a gente falar sobre interpretação, a gente queria compartilhar com vocês o dado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Paulo Montenegro, em que fala que no Brasil, apenas 8 de cada 100 pessoas adultas conseguem se comunicar com clareza e expressar o que elas realmente estão pensando. Isso é um número bem alarmante, né, Regi? Porque 8 a cada 100 pessoas é muito pouco, é muito baixo. E aí só mostra o quanto realmente a gente tem muito a evoluir com relação à comunicação. Uhum. E aqui eu acho que a gente pode trazer até um termo que pode ser um pouquinho pesado quando a gente escuta, mas é quando a gente fala sobre sermos pessoas alfabetizadas funcionais, em que a gente sabe ler, a gente sabe escrever, a gente sabe falar, mas não necessariamente a gente sabe se comunicar da melhor forma com as pessoas. E aí é um grande desafio isso, né? Porque as relações se dão pela comunicação. Seja uma comunicação verbal, seja uma comunicação corporal, porque às vezes a gente esquece que as formas de se comunicar, elas se complementam. A comunicação escrita, hoje a gente acaba tendo várias dificuldades quando a gente vive hoje um meio muito digital, né? Então a gente acaba tendo dificuldades por vezes de como eu coloco isso que eu tenho aqui na minha cabeça, isso que eu quero comunicar em palavras escritas. Como que eu vou escrever um e-mail para transmitir essa informação, como que eu vou mandar essa mensagem no WhatsApp, e aí a gente acaba de novo, contando com a interpretação das pessoas. E aí, por isso que, por termos essa deficiência de realmente compreender e de sermos assertivos na nossa comunicação, a gente acaba, às vezes, criando conflitos, acaba tendo muitos ruídos na nossa comunicação e acaba sendo um desafio diário para todos nós em todas as relações, sendo elas profissionais, sendo elas pessoais, porque a base do nosso relacionamento com a sociedade é a forma que a gente se comunica. Perfeito, Regi, perfeito. Acho que é legal também trazer, porque indiferente, quando a gente pensa em soft skills, indiferente de que ramo que você trabalhe, qual seja o seu papel, que tipo de relação você vive, você vai precisar se relacionar com alguém, e a comunicação é a principal soft skills que eu acho que você pode desenvolver. O quanto você conseguir investir nela vai fazer com que você tenha mais sucesso e vai te diferenciar, porque, como a gente viu, 8 a cada 100 pessoas que têm a comunicação bem desenvolvida e consegue se expressar. Então, o quanto você conseguir estudar, o quanto você conseguir pegar técnicas, se desenvolver, metodologia, testar, se comunicar, arriscar, porque às vezes tem a questão da vergonha, né? Arriscar, se comunicar, mais você vai estar melhorando as suas relações e mais você vai conseguir se diferenciar, seja no mercado de trabalho, seja nas suas relações, seja nos grupos que você vive, né? Participe, enfim, interage. Mais você vai conseguir se destacar e se diferenciar e conseguir fazer com que realmente as pessoas entendam o que você está querendo dizer quando você se desenvolver essa habilidade, né? Então, acho que de todas as habilidades que a gente fala sempre muito de soft skills, tem várias, tem N coisas que você pode estar se desenvolvendo. Acho que a comunicação é a mais assertiva e que vai te trazer mais sucesso e te levar mais pra frente do que muitas outras pessoas, assim. E eu
aqui eu gostaria de trazer também para reflexão que a gente, quanto RH, com certeza, eu já ouvi muito, eu tenho certeza que a Bru já ouviu muito, e quem de RH e está nos ouvindo também vai se conectar com essa fala, de que normalmente quando a gente vai apoiar alguma liderança, vai para dentro de alguma área ou vai ouvir algum liderado, normalmente as pessoas trazem a dor de que, poxa, mas a comunicação não acontece, ou a comunicação não está sendo assertiva, ou o problema da empresa é falta de comunicação, né? Então, quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes as pessoas expressam essa dor e esse sentimento angustiante até em relação à comunicação? E aí, de novo, voltamos ali ao dado que a Bru trouxe, né? Quando a gente fala de 100 pessoas, apenas 8 realmente conseguem compreender, têm essa habilidade de compreender e de transmitir uma comunicação. Se a gente pensar na realidade de uma empresa que tenha 100 pessoas, quando é transmitida uma informação para essas 100 pessoas, apenas 8 vão compreender de forma efetiva. É muito difícil, né? Muito doloroso, porque efetivamente as outras 82 pessoas, 92 pessoas, as pessoas de humanas, né? Na verdade, as 92 pessoas restantes vão dizer que não entenderam, que a comunicação não chegou até elas. Ou que entenderam, mas entenderam outra coisa diferente do que era para ser o comunicado, por exemplo. Exatamente. Então, a comunicação, ela realmente faz com que as relações aconteçam, com que as tratativas aconteçam entre os times, e se ela não acontece de forma assertiva, a gente sempre vai ter conflitos, a gente sempre vai ter ruídos nessas tratativas. Então, como a Bru expressou aqui, quem desenvolver a habilidade de comunicação sempre vai estar um passo à frente, porque vai ter a habilidade de fazer traduções até. Eu posso trazer aqui até alguns exemplos de vivências da minha rotina, do meu dia a dia, assim, em que eu convivo com pessoas com perfis completamente diferentes. E normalmente quando um perfil está tentando se comunicar com o outro e tem comunicações completamente diferentes, eu normalmente entro nessa comunicação para fazer uma tradução mesmo. Então, olha, né, eu percebo que a comunicação não tá fluindo, que as pessoas estão tendo dificuldade de uma compreender a outra, e aí eu provoco ali uma tradução do que uma pessoa tá dizendo para que a outra consiga compreender. Então, quando a gente exercita essa habilidade, a gente vai ser muito mais assertivo, porque a gente consegue efetivamente transmitir a informação que a gente quer, né? E não vai abrir margem e brechas apenas para a interpretação do outro de acordo com aquilo que ele compreende. Então, é uma habilidade que a gente não tem para onde correr. A gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar em cima dessa competência para que a gente seja cada vez mais assertivo nas nossas relações como um todo e principalmente no ambiente de trabalho, que é um pouco da nossa provocação aqui no nosso podcast. Sim, vale muito a pena investir em comunicação. Inclusive, acho que é legal falar que, por exemplo, um exemplo de comunicação não é só pessoas com pessoas, às vezes é uma comunicação corporativa mesmo, porque, por exemplo, já vivenciei uma situação em que as pessoas pediam muito, nas pesquisas elas traziam que elas queriam determinada ação. E aí a empresa começou a fazer determinada ação, mas não comunicou. Olha, a gente está fazendo essa ação porque estamos ouvindo vocês, porque vocês nos trouxeram tantas pesquisas, tantos comentários, e agora a gente passou a fazer isso. Então, ficou na cabeça das pessoas de que elas não eram ouvidas, porque elas de fato não viam não foi avisado elas que a gente começou a fazer aquela ação. Então, às vezes, a comunicação ela não é só individual, pessoa a pessoa, grupos, mas às vezes até uma comunicação, a gente vive dificuldade de comunicação corporativa, né? Sim. Pessoal, a gente fez uma pausa aqui para conseguir conter uma comunicação felina que estava acontecendo aqui do outro lado da porta, mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, então trazendo para vocês assim algo que faz parte da minha fala rotineira com as pessoas, de que às vezes no processo de comunicação a melhor forma de se comunicar é fazer perguntas e não sair afirmando fulano disse aquilo porque a intenção dele era ser grosseiro, ou porque a intenção dele era dizer que eu não fiz um bom trabalho. Então,
fazer perguntas vai facilitar muitas vezes a rotina e a tratativa dessa comunicação para que ela seja mais assertiva. Então, Bru, olha só, na reunião mensal que a gente fez, teve um momento em que você sinalizou que não estava entendendo os números que eu estava apresentando, me senti desconfortável naquele momento. Qual foi a tua intenção com a tua pergunta? Você pode me expor? Pode, né, expor qual que foi a tua intenção? Então, ao ela responder essa pergunta, eu vou conseguir ter clareza de qual que foi a intenção da pergunta dela. Poxa, realmente ela não tinha entendido, não estava fazendo sentido para ela. Na hora que eu fui comunicar sobre aqueles números, eu não consegui criar uma conexão linear que fizesse sentido para ela. Então, com essa pergunta, a gente conseguiu evitar um conflito, que se eu não tivesse feito a pergunta, eu poderia ter interpretado que ela tá fazendo de maldade comigo, que ela queria me expor na frente de todo mundo, e aí a gente vira, né, cria várias situações, vários conflitos em torno de uma coisa que, a partir de uma pergunta, a gente pode solucionar. Então, por isso que o processo de comunicação, ele é um processo muito complexo, porque a gente está falando de pessoas com crenças diferentes, com criações diferentes, com interpretações diferentes das coisas. E, de novo, voltamos ao número que a Bru citou. Apenas 8 pessoas de 100 têm essa habilidade, têm essa competência mais aflorada, mais desenvolvida. Perfeito, Regi. Até falando, a gente falou aqui um pouco sobre o que é comunicação, algumas dicas até de como comunicar e tal. Acho que a gente pode até trazer a cola que a gente tem. O que tu acha? Por favor. A gente fez uma cola sobre algumas coisas que são ou que não são comunicação. E às vezes a gente, né, tem a famosa frase que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente deixa algo no vazio, enfim, deixa uma aberta interpretação, que é uma frase bem comum sobre quando a gente fala de comunicação, mas tem outras coisas que às vezes a gente acaba não falando ou não conhece tanto e acho que é legal a gente trazer. Como, por exemplo, o primeiro tópico da nossa cola aqui é que fofoca não é comunicação, né, gente? Exatamente. Primeiro que se a gente... qual que é a intenção daquela comunicação? A fofoca, a intenção é plantar uma sementinha do mal ali, né? É falar do coleguinha... Porque quando eu vou fofocar sobre algo, eu nunca vou falar com a pessoa que está envolvida, né? Então eu vou fofocar com a Bru, eu vou falar de um terceiro. Eu não vou falar sobre nós duas. Porque se eu for falar sobre nós duas, não é fofoca. Porque a gente está tratando temas que são relacionados sobre nós duas, a gente está tratando temas que aconteceram com nós duas. Quando a gente fala de fofoca, a gente sempre vai estar falando de um terceiro. E aí... não é comunicação, por quê? Porque esse terceiro não está na conversa. Então, a gente vai estar falando da nossa interpretação sobre aquela situação, a gente vai estar falando da nossa interpretação sobre aquela pessoa. Então, naturalmente, não se torna uma forma de se comunicar. A gente só vai realmente fofocar. E aí isso vai criando conflitos e ruídos nas relações. Acho legal até trazer que, por exemplo, se chegou pra você um assunto que estão falando de um terceiro, você pode até cortar uma dica pra você cortar esse assunto. É você falar assim, ó, aconteceu com você, olha, se não aconteceu com você, se você não é a pessoa envolvida, você vai me fazer uma fofoca. Essa é a sua intenção? Porque a pessoa já vai se perceber, olha, porque eu não quero ser envolvida em fofoca. Ou então você só ouve e fala, ó, beleza, obrigado por ter falado, por ter trazido essa informação, mas eu não vou fazer nada com isso, porque eu não sou a pessoa envolvida e eu não vou levar pra frente porque é fofoca. Mas você pode me ajudar a resolver? Não, quem tem que resolver é você, porque você é a pessoa envolvida. Ou você ouviu de outra pessoa, que é um amigo, de um parente, de um conhecido, enfim, é uma forma de você cortar a fofoca e você já falar, ó, se não é com você, se você não é a pessoa envolvida, não tem por que eu saber disso. Se eu não vou conseguir resolver, não tem por que eu saber disso também. Então, acho que é legal a gente começar a tratar as pessoas como adulto e dar as tratativas corretas e não ficar se envolvendo, né? Eu, pelo menos, não gosto de ficar me envolvendo nesses ruídos de comunicação e na fofoca em si, porque não é comunicação, não vai agregar nada, enfim, só vai gastar meu tempo e minha energia social. Sim. E eu acho que é bem esse o ponto que a Bru trouxe, assim, né? Somos todos adultos. Então, enderece a quem é a responsabilidade. Olha,
não aconteceu comigo, então entendo que não é minha responsabilidade, você deve fazer a tratativa com essa pessoa. Aconteceu com você, como a Bru falou, então vá até a pessoa. Né? Se você tá me trazendo uma reclamação sobre alguém, você já falou com a pessoa sobre isso? De novo, né? Perguntas. Fazer perguntas podem ajudar. Porque vai desarmar a fofoca da pessoa. Quando a pessoa vem, às vezes, eufórica, né? Querendo contar alguma coisa, e você pergunta pra ela, tá, mas você já falou pra pessoa a tua opinião sobre isso? A pessoa já vai entender que você não está disposta a fomentar e propagar essa fofoca. Então é importante a gente entender qual que é a nossa responsabilidade quanto a fomentar uma fofoca. Porque uma fofoca, ela só acontece quando tem pessoas interessadas em propagar essa informação. Se ninguém estiver interessado, a fofoca, ela perde a força dela, né? Sim. Outro tópico que a gente tem na nossa cola é falar muito não é comunicação. Eu acho que isso é muito legal a gente trazer, porque às vezes a gente tem a ideia de que aquela pessoa que fala muito, ela sempre tá ali se comunicando com todo mundo, ela é a pessoa que fala muito, tem muito um texto muito longo. Não é porque ela fala muito que ela tá se comunicando. A gente vê muito isso em comunicação assertiva, até porque dependendo do público, quanto mais eu falo, mais eu perco a atenção das pessoas e menos elas conseguem entender o que eu quero dizer. Então, ter uma pessoa que se comunique rapidamente, objetivamente, vai ser muito mais assertivo para transmitir uma mensagem, e ela às vezes se comunica melhor do que a pessoa que fala muito. Falar muito não é se comunicar. E a gente pode, inclusive, trazer a pessoa que fala muito pro termo que com certeza vocês já ouviram, que é o famoso palestrinha, né? Quando tem alguém que é nomeado, e lá vem o palestrinha, normalmente é a pessoa que fala muito e age pouco, por vezes, ou fala muito e não diz nada, né? Aquela pessoa que fala e no fim das contas não agregou nenhuma informação, não impactou realmente com a fala que ela expressou. Então, resume, né? Esses pontos aqui resume o tópico de falar muito não é comunicação. Porque se a gente precisa comunicar, a gente tem um início, meio e fim, né? A nossa comunicação, ela tem uma introdução, um contexto do meio e tem uma conclusão. Então, falar muito não é se comunicar. Sim, às vezes aquela pessoa prolixa, ela precisa entender que, ok, é o jeito dela, ela precisa às vezes dar mais contexto e até precisa entender que tem momentos em que não dá tempo de tu dar todo o contexto que você precisa, você tem que ser mais objetivo. Outro ponto que a gente tem é expressão vaga não é comunicação. Eu acho que é o exemplo de eu vou falar nas entrelinhas, né? Eu vou falar aqui pra ver se a Bru capta o que eu quero falar, porque eu também não tô segura de ser direta, de ser objetiva, então eu vou falar pra ver se ela pega a informação no ar. Realmente falar nas entrelinhas, né, traz essa conotação de expressão vaga. Falou e não... De novo, né, semelhante ao palestrinha, né, falou e não disse nada. Ou falou pra um grande grupo, mas não falou pra quem tinha que ouvir, né? Como a gente já ouviu isso, talvez. A carapuça não serviu pra quem deveria servir, né? Tem algo nesse sentido que tu queira compartilhar, Bru? Sim, eu já vivenciei uma situação em que um líder precisava dar um feedback de uma pessoa que não estava fazendo uma coisa que era o ideal ali pra dinâmica do grupo, mas ao invés dele chamar a pessoa e dar um feedback individualmente, ele fez o quê? Fez uma conversa com todos eles sobre aqueles pontos. O que aconteceu? As pessoas que já faziam aquele ponto bem ficaram na dúvida, tipo, nossa, será que eu tô fazendo ou não tô fazendo bem? A pessoa que era a pessoa que não estava fazendo, às vezes nem percebeu que era ela que não estava fazendo aquilo, e aí ficou uma coisa muito geral para todos, ficou vago o que era realmente que estava acontecendo, em que situação, em que exemplo de situação aquilo não estava sendo legal para a dinâmica do grupo, e no fim a situação continuou se repetindo depois, porque não foi feito pontualmente, ficou vago a conversa como um todo, sabe? Um outro ponto também que tu falou acho legal falar sobre o jogar indiretas, né? Nossa, eu odeio indiretas. E odeio pessoa que vai lá no Instagram, nos stories, ou fica comentando indiretas de algo que gostou ou não gostou, e aí as pessoas ficam, nossa, será que foi pra mim? Gente, isso gera um desgaste de energia totalmente desnecessário. Se você tem algum ponto, se tem alguma coisa que tá incomodando a outra pessoa, chama ela e conversa. Não precisa ficar
dando indiretas, tipo, ai, olha, eu não consigo nem pensar agora numa indireta, na verdade. Mas eu, até, tu não tem a indireta, mas eu acho que pra complementar um pouco isso, assim, Bru, pra mim isso vem muito associado à nossa falta de habilidade de dar feedback. E eu entendo que esse com certeza será um outro episódio, que a gente vai falar sobre feedback, mas é justamente a nossa falta de habilidade de feedback. Então, poxa, eu não consigo fazer isso, eu vou encontrar uma forma que eu fique confortável, que aí é fazer no coletivo. Só que aí não é assertivo. Então não adiantou de nada, porque aí em alguma situação pode ser que inclusive você criou só mais ruído, você criou só mais conflito nessa comunicação porque você não agiu da forma mais assertiva, né? Então, só deixando aqui um ponto em aberto, que inclusive a gente com certeza vai trazer em outro episódio, mas a mensagem vaga acaba sendo associada muito à nossa falta de habilidade de dar feedbacks mesmo. E, de novo, de sermos objetivos em algumas situações. Tem situações que a gente precisa ser pragmático, né? E a gente tem dificuldade em alguns momentos. Sim. Outro ponto que a gente tem é mensagem confusa não é comunicação. Quantas vezes a gente já viu essas placas às vezes placa de estacionamento ou alguma placa com orientação e na verdade tu lê e tu fica, nossa, mas tá dizendo isso ou tá dizendo aquilo? Dá uma dupla interpretação também. Sim. Às vezes isso acontece bastante nas empresas também, tipo, tá, é pra fazer ou não é pra fazer? É pra pintar de azul ou é pra pintar de verde? E isso às vezes acaba acontecendo até mais na própria comunicação escrita, né? Ali do que a gente falou antes, né? Como eu consigo transmitir o que está na minha cabeça para palavras, para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então a gente precisa se atentar à comunicação escrita também, né? Não só a comunicação oral, mas a comunicação escrita, a comunicação corporal, tudo isso se associa, mas que esse acaba sendo um dos tópicos, né? De passa uma informação com dupla conotação que gera mais dúvidas para as pessoas. Então isso também não é a forma certa de se comunicar, a forma assertiva de se comunicar, né? Até uma dica, talvez, é se você tem uma mensagem importante que precisa ser escrita, que não tem como ser de outra forma, às vezes até pedir ajuda do ChatGPT, olha, me ajude a revisar a pontuação, ou mostrar para um colega do lado, olha, o que tu entendeu? Não lê para ele, né, para não dar entonação, mas o que você entendeu dessa mensagem? O que você faria se você recebesse essa mensagem, para daí você entender se você está conseguindo se comunicar de forma assertiva. E aí também é legal trazer, o colega do lado não é aquela pessoa com quem você se dá super bem e tem afinidade, é aquele colega que pensa diferente de você, porque o colega que é muito parecido com você, que vocês têm as suas afinidades e você já está acostumado a conviver mais com você, ele vai ter as mesmas linhas de raciocínio e de pensamento. Então às vezes é legal você trazer, validar a tua comunicação com uma pessoa que seja diferente, porque ela sim vai conseguir interpretar de outra forma e te dizer, olha, não tá confuso, não tá confuso. Até fica essa dica. Acho que é legal, importante, não só para comunicação escrita, mas sempre que você for validar, acho que uma ideia, um pensamento, se você quiser ter uma ideia diferente, se quer entender o que pode acontecer, de dar certo, não dar certo, acho que sempre é legal conversar com uma pessoa diferente de você, senão você só vai estar buscando uma validação do que você escreveu e não de fato entendendo como as pessoas vão interpretar aquela ideia. Perfeito, Bruno. O próximo ponto é falar sem ouvir não é comunicação. Aí esse dói, né? É exatamente aquelas situações em que você tá comunicando e a pessoa só tá de corpo presente, mas não está de ouvidos atentos, né? Aqui é a ausência da escutativa. Então, ou também aquela situação em que a pessoa só tá ouvindo para te responder, ela não tá ouvindo para entender efetivamente o que você tá pontuando. Então, a Bru tá me trazendo aqui alguma informação, mas eu só tô escutando o que ela tá me falando porque eu quero confrontar o que ela tá dizendo, eu quero combater o que ela tá dizendo. Então, eu não estou efetivamente ouvindo, né? Eu não estou efetivamente atenta àquilo que a Bru tá me trazendo. E isso acaba, de novo, gerando ruído, gerando dificuldades na comunicação, porque a pessoa só está de corpo presente, não está realmente atenta, ou então a pessoa está ali com a intenção de só responder. Até sobre esse ponto, sobre o falar sem ouvir não é comunicação, já vi um exemplo, uma pessoa trouxe pra mim, olha, Bruno, eu tava tentando me comunicar com a pessoa, eu tava com a terceira pessoa,
Só que eu falava as coisas e ela não ouvia. E aí ela tava trazendo, eu tava trazendo pra ela que na verdade a cor daquela logo era amarela, mas na verdade ela tava me dizendo, tipo, não, mas e o vermelho, e o vermelho? Então claramente ela não tava ouvindo. Então eu parei de falar e decidi voltar a conversar com ela em outro momento, porque ela não tava prestando atenção, ouvindo o que de fato eu tava fazendo. E acho que é legal trazer, eu já consegui evoluir muito nesse ponto, mas eu acho legal trazer que às vezes eu me percebo, se é uma coisa que, dependendo do dia, eu tô mais agitada, a pessoa ela tava ali falando, ela me faz uma colocação e ela já muda para uma outra colocação e eu quero responder a primeira coisa que ela falou e eu discordo da primeira, ou eu tenho um ponto de vista diferente, eu começo a pensar que eu tenho que responder aquela primeira, que eu não posso esquecer de responder a primeira, mas eu não tô ouvindo 100% do que ela tá falando depois. Não sei se você já se percebeu assim, Regi, mas isso já, às vezes eu me percebo e eu já paro, opa, não, peraí. Aí às vezes eu até prefiro, só um minutinho, antes da gente entrar, continuar nesse próximo tópico, tem uma coisa que a gente precisa conversar nesse primeiro tópico, pra daí também a pessoa não cortar ela 100% da linha de raciocínio vai cortar, não tem como não cortar, mas eu prefiro cortar ela, pedir desculpas, licença, pra gente primeiro falar daquele tópico, do que não ouvir o que ela tá querendo dizer depois. Porque depois ela vai ter outras coisas que vão ser legais, que ela vai trazer, e eu não vou estar prestando atenção, porque eu tô focada naquela primeira, em dar o retorno, ou falar, expressar algo sobre a primeira. Então eu prefiro já falar, olha, ou se eu começo a perceber que a pessoa vai mudar de assunto, eu já falo, só antes da gente mudar de assunto, sobre esse ponto, e aí eu já trago pra ela. Não sei se você se percebe fazendo isso, Regi, mas eu me percebia bastante fazendo isso e eu consegui trabalhando em mim pra criar mais consciência e hoje eu consigo perceber bem antes que eu vou fazer isso. Sim, acontece comigo também, e aí o que me vem assim, Bru, é do quanto é importante a gente se conhecer nesse sentido também. Poxa, eu sei que se eu não falar agora, eu vou esquecer ou eu vou ficar desfocada do que a pessoa tá falando, então como que eu vou... que movimento eu vou fazer para que eu possa ser assertiva. Então é um processo de autoconsciência, de autopercepção e que é importante a gente exercitar. Não é simples, mas a gente precisa estar vigilante, né, do nosso comportamento, de como funciona o nosso raciocínio, de como funciona melhor pra gente. Então acho que esse é um tópico extra, assim, mas é só que quando tu traz esse exemplo me vem um pouco disso, assim, da gente se conhecer, porque... Por vezes a gente acha que é simples se comunicar, que não, eu sei fazer isso, eu sei me comunicar bem, eu vou conseguir pontuar e expressar, só que no fim das contas eu não tenho essa autopercepção e aí às vezes eu acabo realmente deixando passar coisas importantes só porque eu não atuei naquele momento, como a Bru disse, né? Ai, com licença, olha... Né? Desculpa te interromper, mas só para não perder a linha de raciocínio, eu queria te trazer esse ponto, eu queria compartilhar essa minha vivência e a gente ter essa autopercepção também, acho que é importante. Bem legal, acho que é super válido. Talvez até um episódio a gente fala sobre escutativa e dar até essas dicas. Por exemplo, às vezes numa apresentação, não consigo interromper a apresentação, as perguntas vão ser só no final. Então talvez anotar palavras-chave, anotar, pra daí você tirar da cabeça, colocar em algum lugar e você libera o teu pensamento pra poder prestar atenção no que a pessoa tá falando. Sim, isso, tu trouxe agora a questão de anotar e me veio um exemplo não profissional, mas na minha vida pessoal. O meu marido é muito assim, se ele vem um tópico que ele precisa falar sobre, ele vai ficar com aquilo na cabeça, ele não vai possivelmente conseguir dar a atenção devida para os outros temas. Então ele faz esse exercício, assim, de anotar. E aí, estamos conversando, e aí ele anota para depois conseguir voltar naquele tema e a gente falar sobre aquele tema de novo, assim. Então, de novo, isso só acontece porque ele já tem essa compreensão de como ele funciona. Ele tem essa autopercepção. Então... Mas a estratégia de anotar, registrar é uma ótima estratégia que ajuda com toda certeza. Perfeito. Outro ponto, então, que a gente tem aqui também é informação não compartilhada não é comunicação. Isso a gente vivencia muito no ambiente de trabalho, né? Não adianta de nada a gente, pegando aqui o nosso contexto de RH, a gente quanto RH, ter lá o processo de recrutamento e seleção descrito, todo mapeado, com todas as informações, mas a gente não compartilhar com as pessoas, não compartilhar com a liderança, que é quem abre a vaga. A gente não compartilhar com os nossos colegas de RH
da área, né? Porque no RH a gente tem vários subsistemas ali, então eu não compartilhar com a pessoa que é de treinamento e desenvolvimento como que é o processo de recrutamento e seleção, porque para essa pessoa também vai impactar no trabalho dela. Então, beleza, Regi, legal, tu tem tudo criado, tudo mapeado, mas você não compartilha com ninguém. Isso não se torna uma forma de se comunicar, porque se eu guardar toda a informação pra mim, guardar todo o conhecimento pra mim, eu não vou estar sendo, de novo, assertivo. Acho que talvez essa seja a palavra do episódio, assim, a gente buscar assertividade na forma de nos comunicarmos, né? Não, perfeito. Acho que esse é um ponto que pega bastante informação não compartilhada, não é comunicação. Acho que pega muito mais numa linha de comunicação corporativa mesmo também, né? Quantas áreas às vezes não se comunicam, existem duas áreas fazendo a mesma coisa ou fazendo projetos diferentes para resolver o mesmo problema, mas elas não se comunicam, elas não compartilham informação entre elas, ou uma área tem uma informação que poderia facilitar muito a outra área, mas elas acabam não se comunicando, né? Não conversando entre si. Acho que isso é um gap bem grande que tem nas empresas, por isso que é tão falado o tema de comunicação, o quanto as pessoas precisam desenvolver e o quanto as empresas precisam evoluir com relação à comunicação, né? E eu acho que a gente volta pro tópico ali que a gente trouxe antes de uma das principais dores trazidas no ambiente corporativo é quando as pessoas dizem que falta comunicação nas empresas. Assim, eu acho que não teve uma empresa que eu passei na minha vida em que as pessoas não falavam, falta comunicação, o nosso problema é comunicação, o problema é que a gente não se comunica, mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte disso. Então, a gente também precisa comunicar, a gente também precisa transmitir as informações. E aí, vem bem dentro desse tópico, assim, se eu não compartilho a informação, eu não estou me comunicando. Então, é importante a gente fazer esse exercício, esse movimento. Se a principal dor das empresas, das pessoas, é a falta de comunicação, se eu tenho uma informação que eu não compartilho, é porque eu não estou me comunicando. Então a gente precisa atuar nisso, ter consciência disso, né? Se perceber nisso e atuar diferente. Então realmente compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar informação, compartilhar os projetos que estão sendo feitos, porque se eu não compartilhar, infelizmente bola de cristal ainda não foi inventada, a gente ainda não tem, não dá para comercializar, então a gente precisa comunicar. Ótimo. Outro ponto que a gente tem aqui é a ausência de contato visual não é comunicação. Nossa, esse é uma coisa que pega bastante, né? Pra mim, me pega bastante. Eu sou muito de conversar e me comunicar olhando nos olhos. Você quer saber se alguma coisa errada comigo ou alguma coisa que não tô concordando, é quando eu não consigo olhar pra pessoa, nos olhos dela. Assim, é muito nítido que tem algo. Então você pode até já me falar, olha, Bruna, eu percebi que tu não tá conseguindo olhar nos meus olhos, o que não tá querendo dizer. Porque isso é uma coisa que pega muito pra mim. Assim como quando eu tô conversando com as outras pessoas, se eu percebo que tô dando um treinamento, as pessoas não estão olhando pra mim, eu já sei que não tô conseguindo atingir essas pessoas, não tô conseguindo criar a ponte de comunicação pra que elas entendam. Ou, por exemplo, eu tô falando com algum líder e o líder não olha pra mim, ou tá no celular, ou tá mexendo no computador, não consigo acreditar que ele está conseguindo absorver aquela informação. Muitas vezes eu paro, eu espero um pouco ele tirar a atenção dele, ou eu falo, olha, eu vou deixar, tu tá com alguma dificuldade, tá acontecendo alguma coisa, pode resolver, a gente pode remarcar, ou resolve rapidinho e a gente volta a falar. Porque pra mim é um grande sinal de que você tá conseguindo se comunicar com a pessoa, se vocês conseguem olhar olho no olho, né? Sim, e aí, de novo, vem o ponto de que comunicação não é só comunicação oral, é a comunicação corporal também, a comunicação escrita, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação em todas essas vertentes, assim. E eu tenho um exemplo, assim, que eu normalmente dou quando eu falo sobre a gente conseguir associar a comunicação oral com a comunicação corporal, que eu já vivi uma situação em que a pessoa, ela ficava assim, de braços cruzados, e aí ela falava numa entonação exatamente assim pra mim: eu sou super aberta a feedbacks, é só você me dar feedback que eu vou absorver o feedback e eu vou mudar, porque eu sou super aberta a feedbacks. Entende que não conecta? Não faz sentido algum o que o corpo da pessoa tá dizendo, o que o tom de voz da pessoa tá dizendo, para aquilo que efetivamente tá saindo de palavras da boca dela. Então, como que quem tá ouvindo essa informação com essa
com essa postura, vai se sentir confortável em dar um feedback pra essa pessoa? Ninguém se sente confortável, né? Eu falar que, Bru, por favor, eu sou super aberta a feedbacks, me dê feedbacks. Não vai sentir abertura nenhuma, não vai sentir conexão nenhuma com aquela pessoa. Quando a gente fala sobre se comunicar, é a gente conseguir criar conexão com a pessoa, a gente conseguir transmitir de uma forma que a pessoa compreenda. Então, se a minha comunicação corporal não condiz com aquilo que eu estou falando, dificilmente a pessoa vai entender como verdadeira aquela minha fala, né? Então, acho que conecta bem a esse ponto, assim, né, Bru, do contato visual, trazendo um exemplo. Se eu não tô olhando no olho, me transmite uma informação de que a pessoa não está atenta àquilo que eu tô falando. A mesma coisa, se eu cruzar os meus braços aqui, usar uma entonação de voz completamente, talvez até um tom arrogante, e dizer que eu sou super aberta a feedbacks, nossa, as coisas não conversam, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado também. Perfeito. Eu acho que a gente um outro tópico que a gente pode falar depois um dia só sobre comunicação não violenta também, porque acho que também é uma dificuldade que as pessoas têm, e a comunicação não violenta, ela dá várias dicas de como você pode suavizar a comunicação, ter conversas difíceis, dar feedbacks, como você receber também, acho que é bem legal. Então, outro tópico que a gente tem é gritar não é comunicação. E aí, de novo, né? Vem ali a associação com o que a gente falou do tópico anterior, de a gente criar conexão com aquilo que a gente fala, com a forma que a gente se comporta corporalmente, com a entonação que a gente traz. Então, a entonação da nossa comunicação, ela também vai dizer muito sobre o que a gente quer transmitir. Se eu falar pra Bru, com ela, dar um feedback até positivo, assim, mas chegar pra ela dando de dedo na cara dela e gritando: olha só, Bru, tu é muito boa no que tu faz. Cara, qual que é a conexão que eu tô tendo com a minha entonação, a minha postura corporal e aquilo que eu tô transmitindo? Então, o gritar também vem muito da questão do respeito, né, que você tem com as pessoas. O grito, ele expressa uma conotação mais violenta na forma de se comunicar. Então, não é isso que a gente busca. De novo, a nossa busca é pela comunicação assertiva. Se eu gritar, eu vou trazer essa conotação mais violenta, mais impositiva, de que, normalmente, quando a gente quer ser ouvido, né, tá tendo burburinhos, todo mundo tá falando ao mesmo tempo, eu preciso falar mais alto, um tom de voz mais alto, para que as pessoas me ouçam e aquele burburinho cesse, já é uma forma que eu preciso impor a minha comunicação. Então, se eu tô em duas pessoas e eu começo a gritar, eu vou trazer essa conotação mais violenta. Então, não é uma comunicação assertiva. Gritar não é se comunicar, é você impor aquilo que você tá falando. Você não tá se comunicando, você tá impondo, você tá trazendo de uma forma violenta, de uma forma agressiva, e aí se torna uma forma não respeitosa também de trazer as informações que você precisa compartilhar. Perfeito, Regi. Fingir entender não é comunicação. Esse eu tenho um exemplo bem legal, um líder compartilhou comigo que ele estava fazendo um novo processo e ele compartilhou, fez um treinamento com algumas pessoas e aí ele estava explicando como era o novo jeito de fazer. E aí ele viu que as pessoas estavam assim, né? Tipo, cachorrinho de carro, né? Vocês entenderam? A pessoa ali fingindo que entendeu. E aí ele falou, tá, legal, então agora tu me explica. E a pessoa falou, então eu não entendi. Então, gente, não tem o porquê. Eu sei que às vezes a gente tem receio. Às vezes a gente tem receio, né, do como o líder vai ver a gente, ou como aquela outra pessoa vai ver a gente. Mas eu sempre sou da opinião de que é muito mais sincero você dizer pra pessoa, olha, eu não consegui entender 100% do que tu tá me dizendo. Ou olha, o que eu entendi é isso, isso, isso. É isso que tu quis dizer? Porque senão você vai estar perdendo seu tempo, a pessoa vai estar perdendo o tempo dela, você vai sair, vai ter uma tarefa para fazer uma atividade, você vai chegar na frente do computador, você vai olhar e falar, não faço ideia do que fazer isso, ou você entendeu de um jeito, mas você não está 100% de certeza de que é de jeito, você vai perder horas pensando se está certo ou não está certo, e você podia ter simplesmente perguntado, ter dito que não entendeu, e aí você ia ser muito mais produtiva até, porque você não ia perder tanto tempo demorando para tentar achar o jeito certo de fazer aquilo, ou tentando deduzir o que era que a pessoa tentou te explicar e você não entendeu. Perfeito, Bru. E aí, de novo, volta aqui o ponto, né? Muitas vezes a melhor forma de se comunicar é perguntar. Então, poxa, eu não entendi.
o exemplo que a Abril trouxe, a forma de conduzir, perfeito, assim, olha, você expressou isso, a minha compreensão foi XYZ. É exatamente isso? Porque se não for isso, a pessoa ela vai trazer, não, olha, não foi bem isso. Eu gostaria de trazer a informação A, B e C. Então vai ter essa troca, vai ter essa tratativa diferente que realmente vai se tornar mais assertivo no decorrer do processo, no decorrer da construção de um novo projeto, de alguma tratativa que você precise ter em relação às informações que aquela pessoa trouxe, né? Então, o perguntar vai te ajudar nesse sentido também. Acho legal, até lembrei de uma outra situação, não uma situação específica, mas um outro exemplo que eu acho que é legal, um outro contexto, na verdade, é que eu acho que discussões, elas são saudáveis. Tem gente que tem receio com relação a isso, mas eu acho que discussões são saudáveis. E às vezes as pessoas, elas fingem que entendem ou elas fingem que concordam com aquela discussão só pra tipo, ai, deu, não quero mais falar sobre isso. Mas aí depois sai, fica julgando, fica querendo fazer de outro jeito, fica procrastinando pra resolver aquilo. Concordam, aceitam fazer algo só pra terminar aquele assunto. Eu acho que isso também não é produtivo, assim, as pessoas elas não estão se comunicando, porque elas não conseguiram criar uma ponte para chegar a um resultado em comum, seja de algo que elas estão se conversando, ou seja uma atividade que elas têm que fazer em conjunto, sabe? Eu acho que quando a gente também fica nas discussões fingindo que aceitou, fingindo que entendeu o lado do outro, só para encerrar aquela discussão também não tem uma comunicação assertiva nessa relação, sabe? Até porque não enriquece o processo, né? Se tem alguém ali trazendo um tema para debate e você simplesmente quer que a pessoa só calhe a boca para você continuar seguindo a tua vida, o que agregou aquela conversa? O que agregou aquele debate? Que saídas, né? Que tarefas você vai conduzir depois disso? Então, mas por que tá todo mundo perdendo tempo, né? Porque aí se torna uma perda de tempo, assim. Então, é importante tu se colocar nessa condição de não concordei, se posicionar, não concordou, questionar, mas olha, não concordo com esse aspecto, eu penso dessa forma, faz sentido pra ti? Então, a comunicação também são diálogos, né? E os diálogos acontecem entre mais pessoas, né? Não adianta achar que um diálogo vai acontecer com uma pessoa só com o emissor da mensagem ali. Então, a gente vivemos num mundo corporativo, no mundo profissional, somos adultos e a gente precisa tratar as coisas com responsabilidade e coerência, né? Então a gente precisa também se colocar nessa condição de, por vezes, vai gerar alguma insatisfação no momento da conversa, mas com um intuito maior, com um objetivo maior, né? De sair realmente com projetos mais bem estruturados, que façam sentido ali para o momento da empresa, para o momento da equipe e tudo mais. Então, acho que é só um adendo ao que a gente está falando, mas que é importante ter essa clareza de que na comunicação a gente também vai ter conflitos dentro da comunicação, porque a gente tem conflitos de ideias, conflitos de opiniões, mas que são saudáveis para a construção de algo maior. O próximo tópico, ele também está um pouco vinculado com o que tu trouxe agora na tua fala, com relação a mentiras e enganos não é comunicação, né? Então acho que também quando tu vai para uma reunião, ou quando alguém te pergunta algo, você mentir, não é se comunicar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer uma tarefa, a gente está criando um projeto em conjunto, e aí eu peço para a Regi se ela conseguiu fazer determinada atividade, e ela mente para mim que sim, e ela não fez. Aí eu tô contando com aquilo e não aconteceu aquilo. Então acho que é legal também trazer esse ponto. Acho que está um pouco vinculado com o que tu trouxe ali sobre ser responsável, sobre às vezes assumir alguma coisa diferente do que é, e às vezes dizer realmente, olha, é muito mais bonito, né? Minha mãe sempre fala, muito mais bonito dizer que tu não sabe, que tu não conseguiu fazer, e aí você já vai falar, olha, não consegui fazer, mas eu vou fazer até tal dia, ou vou fazer agora, do que você mentir que fez, a pessoa tá contando com aquilo, e na verdade você não fez, sabe? Tá enganando a outra pessoa sem motivo, não é produtivo, não é honesto, não é respeitoso, não é responsável, não é maduro, não é adulto, né? E o ambiente corporativo, ele é adulto, né, gente? Exato. E nesse contexto de você mentir, você enganar o outro, todo mundo sai perdendo, né? Porque em algum momento isso vai vir à tona, né? E aí vai manchar a tua imagem enquanto profissional, vai talvez
invalidar um projeto que está sendo construído pelo time porque você não fez algo, ou vai às vezes queimar a imagem da empresa com o cliente, né? Poxa, principalmente quando a gente pensa ali nas áreas comerciais, nas áreas de atendimento ao cliente, de suporte ao cliente, eu tô mentindo sobre uma tratativa que eu deveria ter feito com o cliente que eu não fiz, tô manchando a imagem da empresa. E quando eu faço parte de uma empresa, não é a Regiane profissional que fez isso. Não, é a Regiane da empresa tal, né? Então, o nosso nome vem acompanhado da empresa que a gente pertence quando a gente faz parte de algum meio corporativo. Então, a gente precisa ser responsável e adultos, como a Bru citou, e sermos responsáveis por aquilo que a gente está ali para fazer. Estamos ali para trabalhar, estamos ali para sermos responsáveis, competentes e entregar o nosso melhor. E quando a gente mente sobre o nosso trabalho, a gente está indo completamente ao desencontro disso, né? Então, a gente precisa ter a nossa responsabilidade quanto profissionais também. A questão é a credibilidade, né? Acho que essa é uma palavra que acho que está muito vinculada com esse tópico. Porque quando você começa a trazer mentiras, você começa a querer enganar, quando você não assume que algo não tá legal, ou que algo que você deixou de fazer, ou algo que você não conseguiu cumprir, você tá perdendo credibilidade. Às vezes são pequenas coisinhas que você vai perdendo a credibilidade e as pessoas passam a não confiar mais no seu trabalho, nas suas entregas, nas suas falas. Isso não é legal. E você acaba quebrando a ponte, explodindo a ponte de comunicação que existe entre você e as outras pessoas. Outro tópico que a gente tem é julgamentos rápidos não é comunicação. E aqui eu acho que entra o famoso, né? O pré-julgamento é natural do ser humano. Nós pré-julgamos. A questão é quando a gente faz isso e a gente rotula a partir disso, né? Então, poxa, a Regi foi fazer uma apresentação e no meio da apresentação ela acabou gaguejando, ela ficou nervosa e aí ela não conseguiu, talvez, abraçar todos os temas que ela deveria ter apresentado, e aí todo mundo diz que a Regi não é uma boa profissional, porque ela teve essa dificuldade ali. Poxa, talvez entender com ela o que aconteceu, entender se realmente ela teve alguma dificuldade, entender o que eu poderia fazer para contribuir, para apoiar, mas agora eu sentar na condição de ficar julgando a pessoa é muito imaturo, né? Muito imaturo. E estamos num ambiente profissional e que entendo que a gente não deve dar espaço para esse tipo de imaturidade, né? De novo, somos todos adultos, então eu acho que passou da fase de sermos imaturos e a gente precisa tratar as coisas com responsabilidade e com maturidade. Então realmente, poxa, essa pessoa teve dificuldade, olha, falando, eu percebi que você teve dificuldades, né? Tem algo que você precisa de apoio? Tem algo que eu possa contribuir para que em uma nova situação você possa conseguir ter um desempenho diferente? Então é completamente diferente de eu sentar no lugar de julgar, dizer que a Regi não é uma boa profissional, e aí isso acaba gerando conexão com outras coisas que a gente já citou aqui, né? Aí eu julgo a Regi, mas eu não vou querer julgar sozinha. Aí eu vou lá e vou falar com o fulaninho, nossa, tu sabia que lá na reunião tal, a fulana, a Regi, não conseguiu apresentar e aí gaguejou? E aí todos os tópicos que a gente foi citando aqui, de alguma forma eles acabam se conectando. Todos esses que a gente citou que não é comunicação. Então a gente precisa também ser maduro, adulto e responsável quanto ao nosso papel dentro das relações e dentro da forma que a gente quer se comunicar e quer transmitir as informações, né, Bruno? Não sei se faz sentido pra ti. Fez muito sentido mesmo. Foi perfeita a tua colocação. Eu até tava pensando aqui que tem um outro ponto que também acho que entra um pouco em paralelo com esse julgamento, que é a dedução, né? Tipo, as pessoas deduzem que a Regi não se comunica bem porque ela gaguejou na apresentação, mas na verdade é porque, sei lá, ela lembrou de alguma coisa que ela tinha que falar, ou é alguma situação que aconteceu ali, e elas já estão deduzindo algo, julgando, deduzindo através de um recorte muito pequeno daquilo, né? Eu acho que não tá aqui, mas tipo, dedução também não é comunicação, né? Eu tô deduzindo que a Regi sabe que ela tem que ir no mercado e comprar... isso é uma coisa muito de relação de quem mora, divide a casa com pessoas, né? Por exemplo, eu estou deduzindo
que a pessoa viu que o lixo tá cheio e ela vai tirar o lixo. Mas aí eu não falo pra ela que, olha, você pode tirar o lixo ou você vai tirar o lixo. Não, eu tô deduzindo e aí depois ela não tira e aí depois a gente briga. E aí gera uma confusão, um conflito desnecessário, né? Isso trouxe pro exemplo de casa, mas é um exemplo que acontece muito nas empresas também, de deduzir algo que a pessoa entendeu, é o óbvio, é a dedução, tô deduzindo que aquilo vai ser feito e não comunica, né? Isso eu acho que eu tenho um exemplo bem bom do ambiente profissional, assim, que é quando, pensando um recorte aqui de pessoas da área comercial, eu, quanto gestora da área comercial, falo pro meu time que a gente precisa vender mais. A gente vende mouse. E aí a gente vendeu no mês 1.000 unidades de mouse. E aí eu chego pro meu time e eu falo, gente, a gente precisa vender mais mouse, porque a gente, né, precisa crescer, a gente precisa ter mais faturamento e tudo mais. Eu falo pro meu time que a gente precisa vender mais mouse. E aí, na minha cabeça, é óbvio que a gente precisa vender 2.000 mouses, porque se a gente precisa vender mais, eu, né, espero que o meu time venda 2.000 mouses. Só que aí, no final do mês, a gente vai fazer o levantamento e tudo, e o meu time vendeu 1.100 mouses. E eles estão felicíssimos, porque eles venderam mais mouses, né? A intenção, a provocação, a proposta era vender mais unidades de mouse. E aí, eu não falei para as pessoas que a intenção era vender 2.000 unidades. Eu fiquei na dedução de que eles iam entender que para vender mais, para ser significativo esse vender mais, era vender 2.000 unidades. Mas eu não falei qual que era a meta. Eu não deixei claro. Eu não expressei exatamente qual que era a minha expectativa. E eles entenderam que eles atingiram a meta de vender mais. Porque se em um mês eles venderam 1.000, eu disse que tinha que vender mais. No mês seguinte eles venderam 1.100. Venderam mais. Venderam a mais. Então a gente precisa deixar as coisas claras para que a gente não deixe na dedução. Eu tô deduzindo que é um time comercial, eles sabem que eles têm que vender mais, então eles vão se esforçar para vender muito mais. Então a gente precisa também deixar essa dedução de lado e trazer o óbvio para nossa comunicação. Porque sim, o óbvio precisa ser dito. Porque era óbvio para mim, enquanto liderança, que eu queria vender 2.000 mouses. Mas pro time, eu pedindo para vender mais, eles vendendo 1.100, tá dentro do esperado. E a gente não pode se perder nessa dedução de como as pessoas vão interpretar, do que as pessoas vão achar também. A gente precisa ser claro e explícito naquilo que a gente quer transmitir. Faz sentido, Bruno? Faz. Eu tenho até um outro exemplo de dedução que não é exatamente tão relacionado à comunicação, mas eu acho legal dar esse exemplo nesse momento, nesse contexto, que às vezes os líderes, eles têm a dedução de que a pessoa vai entender que reconhecimento para ela é salário. Gente, salário é ótimo, todo mundo quer esse reconhecimento, todo mundo quer ganhar reajuste, obviamente, mas às vezes, para aquela pessoa, o importante, o reconhecimento é outra coisa. Mas eu deduzi que para todo mundo do meu time é reajuste. E na verdade a outra pessoa, ela só quer, talvez, um cargo, ela quer subir de nível de cargo. Para ela, o mais importante é essa visão da carreira e não a remuneração. Ou tem pessoas que o reconhecimento, às vezes, é ali o tempo de qualidade, não adianta de nada você dar um reajuste, não adianta de nada você dar um cargo, mas pra ela o importante é um dia de folga. É um dia Às de vezes folga. é mais importante, impacta mais positivamente pra pessoa, né? Positivamente do que você dar um super brinde, presente, uma mala de final de ano. Não, às vezes é outra coisa. Então acho que é legal também, porque você acha que você tá super... se comunicando, está super, mas na verdade você deduziu algo, você não entendeu qual é o perfil daquela pessoa e você não está conseguindo se comunicar com ela, você não está conseguindo entregar um benefício para ela, né? Porque acho que a comunicação tem o QBT, né? Que benefício eu trago para aquela pessoa, que benefício eu trago para aquela conversa. Então, eu não estou trazendo benefício, eu não estou conseguindo me comunicar, não estou conseguindo ser assertivo com ela porque ela não está entendendo o porquê é importante que ela esteja nessa comunicação ou o que ela precisa entender do que eu estou comunicando, do que eu tô tentando, da ação que eu tô tentando fazer, né? Perfeito. Então, pessoal, de tudo isso que a gente trouxe, acho que é legal trazer, Bruna, mas como que eu posso continuar? A gente falou muito sobre o que não é comunicação, mas como que eu posso entender o que é comunicação, como eu posso me desenvolver, como eu posso investir nisso? Acho que é legal, de tudo que a gente falou, acho que tem 4 coisas que acho que é legal você estudar, se você quiser tirar um tempo para isso. Comunicação de forma geral, técnicas, metodologia, comunicação oratória.
Comunicação assertiva, que é uma vertente dentro da comunicação. Comunicação não violenta, também é algo legal para você estudar. E escutativa. São tópicos que depois a gente com certeza vai continuar falando aqui, vai falar em outros momentos sobre isso no nosso podcast. Mas acho que é legal, se você quiser investir um tempo, acho que eu iria estudar um pouco mais sobre isso, sabe? Esses 4 tópicos vão te dar muito conteúdo, muito insumo, muito conhecimento para que você consiga aplicar e melhorar sua comunicação no dia a dia. É exatamente isso que vai proporcionar com que tu desenvolva mais habilidades da competência de comunicação mesmo, né? Então, como o Bruno falou, iremos trazer mais sobre isso, mas vocês focando nisso com certeza vai proporcionar esse conhecimento. E aí, se for pra gente trazer um resumo aqui hoje do que falamos, né, do que a gente gostaria que vocês deixassem marcado, né, na cabeça de vocês, lembrar que quando a gente se comunica, a gente está se comunicando com diversas pessoas, com formações diferentes, criações diferentes, então as pessoas elas são diferentes e por isso que a gente bate muito na tecla de que o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio pra mim não é óbvio para o outro, né? Então acho que esse é um tópico que a gente gostaria de que vocês deixassem muito marcado. Outro tópico bem latente que ficasse marcado para vocês é que, por vezes, a melhor forma de se comunicar com as pessoas é fazendo perguntas. Então, se não ficou claro, pergunte, né? Tire dúvidas, realmente levante questionamentos para que essa comunicação ela possa ser mais assertiva. E além disso, trabalhar também a objetividade da comunicação, a transparência da comunicação, exercitar isso e se colocar em situações que você precisa exercitar a comunicação, né? Como que eu vou melhorar a minha comunicação, Regi e Bru? Exercitando. Não tem fórmula mágica, não tem como a gente abrir a cabeça aqui e colocar a receitinha de bolo ali de como que funciona. Você precisa exercitar. Então, por isso que todos esses tópicos que a Bru citou de conteúdos para estudar vão te proporcionar que você consiga ter mais bagagem, mais conteúdo teórico para poder melhorar a comunicação, mas realmente é a prática que vai te proporcionar isso. Então coloque em prática, exercite dentro de casa, com a família, exercite com os colegas de trabalho, mas realmente coloque a tua comunicação em jogo, né? Exponha a tua forma de se comunicar para que realmente você possa ir desenvolvendo e melhorando cada vez mais essa competência. Perfeito. E lembrando, claro, né, se comuniquem, digam, falem, façam perguntas, se expressem, cuidem um pouco também a forma como vocês expressam o corpo de vocês, estudem um pouco sobre isso. E lembrem que sempre ficar na dúvida de perguntar, porque afinal comunicação não é adivinhação. Então, assim também a gente deixa o convite para que vocês deixem aí nos comentários, né, situações que vocês vivenciaram de ruídos na comunicação, de barreiras na forma de se comunicar, ou deixem dúvidas também que vocês tenham, que a gente possa contribuir de alguma forma com vocês, nos próprios comentários ali de situações que vocês estão com dificuldade, como que vocês poderiam solucionar, mandem aí suas perguntas pra gente, porque a gente tá aqui para poder trocar, para poder fazer essas provocações aqui entre os profissionais de RH e entre todos os profissionais do meio corporativo. E assim também a gente deixa o convite para que vocês continuem nos acompanhando, continuem nos seguindo nas redes sociais, lembrando que o nosso arroba é RH também é gente, com T ou também abreviado, então RHTBM é gente em todas as redes sociais. É isso, gente. Tchau, tchau, gente como a gente!